Você já deve ter escutado o velho chavão: quem tem amigo tem tudo. A frase pode ser antiga, mas talvez nunca esteve tão na moda quanto no século XXI. Para começar nossa reflexão sobre esse tema, pense em quantos amigos você tem no Facebook ou quantos grupos possui no WhatsApp. Nem todos da sua lista podem ser considerados amigos verdadeiros, mas fica evidente que as relações sociais são fundamentais para nos posicionarmos na sociedade. Notícias que têm impacto individual e coletivo nas nossas vidas chegam até nós de forma cada vez mais rápida. A vida em sociedade, mesmo antes do advento da internet, já era estudada por sociólogos. Estes cientistas encarregam-se, desde o início do século XIX, de refletir sobre as relações humanas. A sociologia se utiliza da ciência e da razão para analisar criticamente o que acontece no cotidiano, com o intuito de qualificar a vida em grupo. As pessoas que se ocupam dessas reflexões não enxergam os comportamentos humanos como naturais, como coisas que sempre foram assim. Nem sempre houve mendigo debaixo da ponte, nem sempre houve tantas mortes no trânsito, nem sempre houve tanta violência urbana, nem sempre existiu internet, etc. Como integrantes de grupos sociais, sejam quais forem, temos de nos esforçar para ajudar na transformação que acontece à nossa volta. A sociedade não é estática, precisamos enxergar o mundo de uma perspectiva diferente da usual. Por exemplo, há cerca de 20 anos, raros eram os brasileiros que possuíam celulares. Ou seja, alguém pensou em um equipamento móvel até então desconhecido e que atualmente faz parte da vida de quase toda a população brasileira. Fazer uma leitura crítica da realidade nos ajuda a entender e, quem sabe, transformar o mundo. Boa parte das nossas escolhas cotidianas se baseia em decisões sociais que julgamos ser individuais. Por isso, a sociologia tem variações quando estamos de um país diferente daquele que nascemos. Há lugares que animais, como o elefante, são considerados sagrados. Por outro lado, há lugares que têm como tradição a caça de animais como a baleia, sem se preocupar com a possível extinção delas. Em outros países, há animais domésticos como o cachorro, assim como acontece no Brasil, mas esse mesmo cachorro faz parte da alimentação de parte dos chineses. Há lugares em que somente o governo pode ter meios de comunicação. Já outros preferem que estes fiquem principalmente nas mãos da iniciativa privada, e assim por diante. Tudo se transforma. As transformações sociais atuais são consequências das ações humanas desencadeadas há alguns séculos. Pode parecer que alguns problemas sociais, como habitação, higiene, mortalidade infantil, prostituição, entre outros, são recentes, mas não são. Desde o advento do capitalismo, parte dos pontos negativos se repete com novas roupagens. Desta forma, podemos concluir que, por um lado, o sistema vigente ajudou no desenvolvimento da sociedade, mas, por outro, continuou a ser palco de injustiças sociais. Um dos destaques na área sociológica é Augusto Comte, considerado um dos criadores do positivismo. Aliás, você sabe o que é positivismo? Trata-se de um sistema que se baseia na ciência como o único conhecimento verdadeiro. Por isso, tem como base o iluminismo, o século das luzes, que tem a razão como bússola do pensamento. Para entender melhor, podemos nos lembrar do contexto histórico. O positivismo nasceu após a queda da Idade Média, a Idade das Trevas, período em que a dinâmica social estava sob uma ordem teológica da Igreja Católica. Alguns brasileiros não sabem, mas a nossa bandeira tem uma marca explícita do positivismo. Criada no período da proclamação da República, conta com a frase ordem e progresso. Ela nada mais é do que a síntese de uma reflexão de Comte: amor por princípio e ordem por base, progresso por meta. Quem também refletiu sobre o tema foi Émile Durkheim, que cunhou o termo fatos sociais. Durkheim acreditava que pensamos, agimos e sentimos de acordo com a nova coletiva.
Dando um salto histórico, constatamos que tudo que vemos nos jornais, sejam impressos, rádio, TV ou internet, são fatos sociais, não é mesmo? O poder dos meios de comunicação, por sua vez, colabora com a manutenção e ou transformação do nosso cotidiano. Por isso usamos determinados tipos de roupas que aparecem nas novelas, ou cortamos o cabelo como o dos ídolos, ou falamos como os olimpianos, que são as pessoas que aparecem constantemente na mídia para vender um produto, um serviço ou uma ideia. Ética Protestante e o Espírito Capitalista é uma das obras sociológicas mais lidas em todo o mundo. Criada por Max Weber, cita o espírito capitalista como uma ética de vida. Aponta que o indivíduo dedicado ao trabalho e em busca do dinheiro é tomado por um dever moral. Ele separa espírito de forma do sistema. A forma capitalista seria a empresa, os meios organizados de produção. Segundo Weber, o espírito só triunfará sobre a forma quando superar o comportamento econômico. Seria uma utopia? Parece que, mesmo sendo escrita entre 1904 e 1905, a obra ainda está atual. Afinal de contas, a hegemonia econômica parece cada vez mais enraizada no nosso cotidiano, não é mesmo? Facebook tem 1 bilhão de usuários. Obviamente que há uma lista enorme de sociólogos que poderiam estar nesse texto. Nosso objetivo principal resume-se à compreensão dos princípios básicos da sociologia, das relações humanas. Desta forma, fica impossível descrever o tema sem contextualizá-lo com as relações sociais no mundo digital. Onipresente, a cultura digital precisa ser analisada criticamente não só por estudiosos, mas por todas as pessoas que fazem uso dela. A rede social é um espelho da nossa vida. Se você tem uma conta no Facebook, por exemplo, está inserido em uma comunidade de cerca de 1 bilhão de usuários. Para se ter uma ideia da dimensão desta rede social, atualmente apenas China e Índia têm mais de 1 bilhão de habitantes. Sem fronteiras físicas, o Facebook interliga habitantes de todas as partes do mundo que trocam simultaneamente mensagens, fotos e vídeos. E, obviamente, transforma a cultura social do século XXI. Para finalizar, vale a pena destacar uma pesquisa realizada no Reino Unido com 463 jovens entre 17 e 24 anos que possuem uma conta no Facebook. Em um ano, este grupo postou 363 posts com conteúdos preconceituosos. Os homens foram mais agressivos quando se tratavam de temas como minorias étnicas e raciais. Já as mulheres atacavam mais os homossexuais, pobres e pessoas feias, entre aspas. A conclusão de Fernandes indica que o preconceito digital não é uma nova realidade, apenas o reflexo da discriminação da vida real em um novo canal de disseminação. E você, como age no mundo digital e presencial? Reforça os preconceitos ou ajuda a combatê-los? Você ajuda a transformar a sociedade ou apenas segue o que é determinado por outras pessoas e grupos? Fim.